tarde a todos. Vamos dar início a mais um evento Responde, EFD Reinf Responde, dessa vez com a linha de produtos da DataSul. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recadinhos e a gente já inicia na sequência. O evento está sendo gravado, dentro de mais ou menos uns 10 dias a gente disponibiliza lá no canal da TOTUS, no YouTube, o canal TOTUS Soluções. Então, vocês podem assistir lá quantas vezes vocês acharem necessário. O material disponível que a gente vai apresentar nesse evento, eu vou deixar disponível aqui na própria ferramenta para vocês. E aí é só fazer o download, tanto o material conceitual quanto o material da linha de produto, tá? Pode fazer o download, pode aproveitar o material, ele vai ficar disponível na ferramenta daqui a pouquinho. Perguntas. Podem tirar todas as dúvidas de vocês através do próprio chat. A gente não abre o microfone, que é para não atrapalhar a dinâmica do evento, mas o chat fica disponível. Então, perguntas de conceito, dúvidas, o que ouviu falar, se tiverem dúvida do produto, se tiverem dúvida do TAF, tem pessoas dentro da sala respondendo a todos esses questionamentos. A gente vai ter também uma apresentação do TAF depois da apresentação da DataSul. Ok? Tinha bastante gente entrando na sala ainda, mas agora acho que já dá para a gente iniciar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 14 anos de TOTUS, acompanho o projeto SPED desde a sua instituição, lá em 2005, 2006, aqui pela TOTUS. A TOTUS é uma empresa piloto da Receita Federal, então nós participamos de todas as reuniões que ocorrem com os entes tributantes, com o GT Confederativo e a reunião das empresas piloto da EFD Reinf. A gente está por dentro de todos os rumores, eu vou comentar um pouquinho disso mais adiante, tá? Mas a ideia aqui é deixar todo mundo numa mesma página, então eu vou apresentar os principais preceitos dessa obrigação, os 2 layouts que a gente tem disponível, se entra, quando entra, como entra e por que entra. E na sequência a linha de produtos vai falar sobre o que tem hoje no produto, o que tem de documentação, o que já está implementado, e o TAF vai falar um pouquinho das melhorias que aconteceram na ferramenta. Qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, como eu falei, podem compartilhar no próprio chat. A gente vai falar então um pouquinho sobre o conceito, prazo, transmissão, dúvidas, as dúvidas mais frequentes que têm chegado para a gente através das linhas de atendimento, do suporte, e da DCTF Web, que apesar de não ser uma ferramenta das desenvolvedoras de sistema, tem causado muitas dúvidas nos nossos clientes, enquanto contribuinte. Essa é uma ferramenta exclusiva da Receita Federal, e aí a gente vai mostrar um pouquinho o que ela é, por que ela foi criada, para que ela serve. Então, vocês têm acompanhado aí a evolução do projeto SPED, com a entrada, a introdução de E-Social e da EFD Reinf. A Reinf nasceu lá no E-Social, mas por dificuldades da Receita de administrar isso junto ao RH, às áreas de recursos humanos, ela optou por transformar a EFD Reinf em uma obrigação acessória apartada, corre junto com o E-Social, porque parte da contribuição previdenciária, que é um tributo administrado pela Receita Federal, está tanto na folha de pagamento das empresas quanto nas operações que as empresas praticam no mercado. Porém, são obrigações distintas, são obrigações diferentes. Aqui, a ideia da Receita é trazer todos os tributos federais para dentro da seara da EFD Reinf e fazer uma nova forma de recolhimento desses tributos através da DCTF Web. Então, na Reinf, o contribuinte vai fazer a sua declaração, escriturar, e na DCTF Web vai fazer a confissão da dívida e gerar a guia de pagamento de todos os tributos federais assim que eles entrarem aqui
nessa obrigação. Por enquanto, apenas a contribuição previdenciária. Eles optaram por começar pela contribuição previdenciária. De normas instituídas, nós temos a IN 1701, que instituiu a REINF enquanto obrigação para o contribuinte, a 1767, que trouxe alterações na IN 971, referente ao INSS, ao recolhimento, trouxe as penalidades também da REINF, a IN 1842, que criou um quarto grupo lá para a entrada em produção nessas obrigações, quarto grupo que são as empresas públicas, né, de direito público, seja ela direta ou indireta, e trouxe uma alteração da entrada em produção para o grupo 2, para a entrada em produção na EFD-REINF, que ocorreu esse ano apenas. A IN 1900 foi publicada a semana passada e postergou a entrada em produção do grupo 3. Então, o grupo 3, que é composto pelas empresas optantes do Simples Nacional, associações, fundações, organizações não governamentais e todas aquelas empresas que não estavam nos grupos 1, 2 e 4, eles passaram a entrada em produção para janeiro de 2020. Então, essas empresas deixam de entrar agora em julho de 2019 e passam a entrar em produção a partir de janeiro de 2020. Junto com estas normas, nós temos publicados 2 notas técnicas que fazem alterações no layout da EFD-REINF e 2 notas orientativas que abordam situações específicas de contribuintes que não estavam mapeadas na EFD-REINF, mas que precisavam de uma orientação da Receita Federal. E essa orientação veio através dessas notas orientativas. Hoje a gente está no layout 1.4, é o layout que está em vigor, é o layout atual, e ele ficará em vigor, estará vigente até dezembro de 2019. A partir de janeiro de 2020, deve entrar em vigor a versão 2.0, né? Muito pouco provável que este cronograma seja postergado. Então, junto com o grupo 3, deve entrar em vigor o novo layout com a versão 2.0. É óbvio que essa versão sofrerá alterações, né? Com todos os rumores, isso já é oficial, as informações de pagamentos que são pertinentes à Receita Federal, aos tributos administrados pela Receita Federal, saem do E-Social e vêm para a EFD-REINF. Então, estas alterações devem fazer parte já dessa próxima versão que entra em janeiro de 2020. Quem são as empresas obrigadas a entrada em produção, né, a entregar a declaração e a escrituração via EFD-REINF? Todas as empresas que fizeram a opção pela CPRB lá em 2015, todas as empresas que têm retenção de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, CSLL em suas operações, todas as empresas que prestam ou tomam serviços por cessão de mão de obra ou empreitada, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria. Aqui a gente faz um pequeno adendo. Somente estão obrigados a EFD-REINF aquelas empresas que são responsáveis pelo recolhimento da contribuição previdenciária, ou seja, pessoa jurídica, que é pessoa jurídica perante a Receita Federal. Se ela tiver o CNPJ, mas não for responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária, ela está no E-Social. Algumas empresas, alguns estados obrigam o produtor rural a ter um CNPJ para poder circular com a mercadoria, né? São Paulo é um desses estados, mas para fins previdenciários, essa empresa continua como pessoa física. E aí ela está obrigada ao E-Social e não à EFD-REINF. E as associações desportivas que mantêm time de futebol profissional, em conjunto com as empresas que promovem eventos desportivos para associações que mantêm
time de futebol profissional. O evento ele é estruturado por módulos, então eu tenho vários eventos com começo, meio e fim, ele é modularizado numa linguagem XML. Isso me permite que eu controle melhor as informações de cada evento e que eu os receba de forma em tempos diferentes, né? Eu não preciso receber numa ordem cronológica todos os eventos, eu posso recebê-los cada um a seu tempo, de acordo com a sua ocorrência ou com o ato normativo, né, com a instituição que o ato normativo prega. Assim, eu tenho na REINF, tanto como eu tenho no E-Social, os eventos de cadastro e o evento de tabela, que aqui é a tabela de processos judiciais ou administrativos. Estes eventos, a empresa só vai enviar na entrada em produção. Então, entrou em produção, entrou na obrigatoriedade, envia o evento de cadastro e envia o evento de tabela. Sofreu alterações, manda novamente o evento, né? Eu não preciso enviar mês a mês esses eventos. A empresa pode enviar apenas, deve enviar apenas quando houver alteração. No caso dos processos, sempre que houver mudança de decisão no processo. E aí é necessário enviar os passos que o processo está seguindo até a decisão transitar em julgado. Temos um evento periódico, que é o 3010. Esse evento deve ser enviado até 2 dias úteis após a ocorrência do evento na associação desportiva. O recolhimento do INSS se dá até 2 dias úteis após a ocorrência desse evento. E temos os eventos periódicos, que são mensais e devem ser entregues até o dia 15 do mês subsequente ao período que se está informando. Se for um dia não útil, é necessário antecipar a entrega da EFD REINF. É muito importante que vocês observem quando é dia 15 naquele mês, porque se vocês entregarem no dia 15, esse dia 15 for um dia não útil ou for um feriado, vocês serão autuados. Tá? E a autuação é automática porque a guia vai ser gerada já com essa penalidade pela DCTF Web. O pagamento da contribuição previdenciária continua no dia 20 do mês subsequente. É importante observar esse prazo. Uma vez entregue E-Social, uma vez entregue EFD REINF e transmitida a DCTF Web, a empresa tem apenas 5 dias para quitar a contribuição previdenciária. Caso não o faça, será autuado por atraso no recolhimento do tributo. Tá? Então, é muito importante que esses prazos fiquem registrados na cabeça de vocês. Os setores envolvidos na empresa são todos aqueles que lidam com os tributos de uma forma geral. Então, no caso da contribuição previdenciária, eu vou ter um pedacinho em cada lugar, dependendo da divisão aí que a empresa fizer, né? Divisão de setores. Pode ser que eu tenha um pouco disso no fiscal, um pouco disso na contabilidade, um pouco no faturamento, e eu vou ter um outro tanto na folha de pagamento. Então, é importante que essas áreas se envolvam, que essas áreas se conversem, para que não deixe de pagar o imposto corretamente. Isso gera penalidade perante o ente tributante, que é a Receita. Com relação aos processos, a empresa passa a ter que controlar não só os seus processos contenciosos, mas também os dados do processo do fornecedor. Por quê? Se o fornecedor tiver um processo indeferido e houver uma prestação de serviço pro tomador, o tomador tem a oportunidade de fazer o pagamento e não ser solidário lá no final, na decisão transitada em julgada, quando isso for indeferido para o contribuinte. Né? Então, é uma opção. Se ele quiser, ele pode fazer esse pagamento, esse recolhimento no lugar do fornecedor. E aí é necessário acompanhar os passos desse processo para saber se o fornecedor recolheu ou não, se ele fez um depósito judicial, enfim, para que vocês não incorram à toa numa possível solidariedade lá no final do processo.
Vocês também vão ter que mandar esses passos do processo na tabela de processos judiciais. Então, agora é necessário conversar com os fornecedores e alinhar aí esse controle da área de processos das empresas. São aceitos 2 tipos de certificados para a entrega da IFD-REINF. O modelo A1, que é o mais comum de ser utilizado, e o modelo A3. É sempre bom verificar se a empresa que fornece o software para vocês tem homologado o modelo do A3 que vocês têm, que vocês pretendem utilizar. Se não tiver homologação pela empresa de software, pode ser que não funcione. Também é aceita a procuração eletrônica para transmissão da IFD-REINF, mas esta procuração deverá ser habilitada lá no portal ECAC com um perfil específico, que é o perfil IFD-REINF geral. Os outros perfis foram desabilitados, então eles não servem mais para a transmissão da IFD-REINF. As empresas que optaram pela CPRB deixam de transmitir via IFD Contribuições o bloco P e passam a transmitir na IFD-REINF o evento R2060. É preciso acompanhar as notas orientativas publicadas pela Receita, porque todo ano ela publica instruções de quando um deixa de ser necessário para ser substituído pelo outro, tá? Mas é automático. Se a empresa entrou em produção com a IFD-REINF, ela não deve mais transmitir o bloco P. Vamos falar um pouquinho dos prazos. Hoje, o cronograma que está ativo pela Receita Federal é esse. Entraram em maio de 2018 as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões, as empresas do grupo 1. As empresas do grupo 2, que são aquelas que faturaram entre 4 milhões e 800 até 78 milhões, entraram em produção em janeiro de 2019. Já as empresas que faturaram até 4,8 milhões em 2016 deveriam entrar em produção agora em julho de 2019, mas esse prazo foi postergado e essa entrada em produção ficou para janeiro de 2020. Quem são essas empresas? As empresas do grupo 3, compostas por as empresas optantes do Simples Nacional, associações, fundações e todas aquelas que não estavam inseridas nos grupos 1, 2 e 4. Não há previsão para a entrada em produção na IFD-REINF das empresas pertencentes ao grupo 4, que são os órgãos públicos de administração pública, direta ou indireta. Por que não há previsão? Porque a Receita ainda não conseguiu verificar como é que ela vai inserir na seara destas obrigações os órgãos públicos com regime próprio. Os órgãos públicos que têm regime geral entrariam como as outras empresas, mas as que têm regime próprio, ela ainda não conseguiu entender como vai trazer isso para a seara da IFD-REINF ou para o E-Social. Então, é por isso que não há previsão de quando todos os grupos, todas as empresas pertencentes ao grupo 4 entrarão em produção. Vou mostrar para vocês os 2 layouts que a gente tem disponível. Então, esse é o layout atual na versão 1.4. Ele entrou em produção este ano. O grupo 2 já entrou em produção com esse layout. Neste layout, não há o R2070. Esse evento foi descontinuado pela Receita Federal. Ele não entrará em produção e ele já foi substituído. Mas por que ele não entrou em produção se ele fazia parte da versão anterior desse layout? A forma com a qual ele foi desenhado não atendia à Receita Federal. Para vocês terem uma ideia, todas as instituições financeiras, as seguradoras eram obrigadas especificamente a esse evento, mas elas não conseguiam declarar as suas informações porque não havia campos para que ela os informasse, não havia como fazer essa declaração nesse evento. Por isso ele foi descontinuado. Esse layout fica
em produção até dezembro de 2019. Em janeiro, a partir de janeiro de 2020, deve entrar em produção o layout na versão 2.0. O que ele traz de diferente é a substituição do R2070 pelo bloco 40. O bloco 40 vai ter a função de trazer os outros tributos administrados pela Receita Federal para dentro da seara da EFD-REINF e, consequentemente, para a DCTF-Web. Então, o evento 4010, ele vai trazer todas as retenções na fonte, cujo beneficiário sejam as pessoas físicas. O evento 4020, todas as retenções na fonte, cujo beneficiário era uma pessoa jurídica. E o evento 4040 é responsável pelas retenções na fonte daqueles beneficiários não identificados pelo fisco. Esses 3 eventos representam o que eu já tenho hoje na DIRF. Então, é correto afirmar que tudo que eu tenho lá na DIRF, de uma outra forma, em um outro desenho, está sendo trazido aqui para a EFD-REINF, tá? Nem a mais, nem a menos. O que eu já tinha lá, eu estou trazendo para cá, para a EFD-REINF. E agora, estou trazendo também os tributos administrados pela Receita Federal, que não sejam só a contribuição previdenciária. Então, eu estou falando de imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, CSLL. Fora esses eventos, eu vou ter lá um evento específico de reabertura e fechamento para esses tributos, para esses novos tributos. O evento de exclusão, que já fazia parte do layout, e aqui no bloco 9000, que vai ficar dentro do bloco 40, houve uma nova nomenclatura e 2 eventos novos. Então, o que eu tinha lá no 1.4, que era o R5001 e o R5011, se transformou em R9001 e R9011. O layout é exatamente o mesmo, não foram criados novos campos, absolutamente tudo igual. A única diferença é a nomenclatura. E foram criados 2 novos eventos com a mesma estrutura do 5001 e do 5011, mas para fins de imposto de renda retido na fonte e PIS, COFINS e CSLL, que é o R9002. Eu vou ter a consolidação de bases e tributos por evento, e o R9012, que são as bases consolidadas das retenções na fonte, e aí de todos os tributos federais, exceto a contribuição previdenciária. Então, esta é a novidade para o layout 2.0 a partir do próximo ano. As empresas precisam se preparar, precisam verificar os seus processos, precisam verificar as suas operações com incidência de imposto de renda retido na fonte e PIS, COFINS e CSLL. Elas entram na seara da EFD-REINF e passam a ter a sua guia gerada pela DCTF-Web. A sequência de transmissão, a lógica da transmissão, não será alterada. Então, lá no E-Social eu vou ter os eventos de folha e os eventos sobre pagamentos de pessoa jurídica, pessoa física. Aqui na EFD-REINF, os pagamentos da pessoa jurídica e as retenções dos tributos federais. Tudo isso dividido em eventos periódicos, não periódicos e tabela. O que deve mudar é a consolidação. Então, consolidação dos pagamentos que eram feitas via E-Social e que são de responsabilidade da Receita Federal, vem para a seara da EFD-REINF. E aí aqui, a consolidação dos pagamentos das pessoas jurídicas e das retenções dos tributos federais será consolidado junto com esses pagamentos que eram de responsabilidade da Receita Federal e que estavam no E-Social e juntos irão para a DCTF-Web. A DCTF-Web será responsável por fazer a confissão de dívida do contribuinte, por consolidar esses pagamentos e gerar as guias de pagamento da contribuição previdenciária,
da guia de pagamento do imposto de renda e do PIS, COFINS e CSLL. Neste primeiro momento, apenas está sendo gerada a guia de pagamento da contribuição previdenciária, mas num futuro próximo, a partir do próximo ano, na verdade, deve ser gerada também as outras guias, tanto do imposto de renda retido na fonte quanto do PCC. E aí algumas dúvidas frequentes, né, que as empresas sempre nos questionam. Empresa sem movimento, o que deve ser feito? Para o segundo grupo, que entrou agora em 2019, a Receita publicou uma nota orientativa dizendo que a empresa que não tivesse movimento deveria mandar um R2099, um evento de fechamento, a partir de janeiro de 2019. Em abril, que era o prazo que esta empresa entraria em produção na DCTF Web, deveria ser enviado um novo R2099. Por quê? Porque a DCTF Web precisava reconhecer que esta empresa não tinha movimento. E aí, a partir de cada ano, janeiro de cada ano, essa empresa que continuar sem movimento deverá enviar um novo R2099 e um por ano. A mesma coisa deve acontecer para as empresas do grupo 3 que entrarem em produção a partir de janeiro de 2020. Mas é provável que a Receita publique uma nota orientativa sobre esse assunto ainda, tá? A Receita Federal criou um portal em outubro de 2018 que possibilita que o contribuinte que não tenha sistema ou que tenha uma movimentação muito pequena faça a transmissão dos eventos por procuração eletrônica lá no portal ECAC. Essa procuração deve ser registrada, cadastrada no portal ECAC e deverá ser registrada com o perfil EFD Reinf geral. Todo ano é importante que vocês verifiquem a habilitação dessa procuração no portal ECAC, tá? Ela tem prazo de vencimento. A partir de janeiro de 2019, as empresas ficam obrigadas a utilizar o Cadastro Nacional de Obras, a cadastrar todas as suas obras no CNO. A empresa que não o fizer incorre em penalidade por parte do fisco. Então, observem as disposições da IN 1845 de 2018, que é a IN que institui o CNO como obrigação do contribuinte. A Receita também disponibilizou no final do ano um portal webservice que serve para que o contribuinte que perder o número do recibo ou do protocolo possa recuperá-lo. Então, a empresa entra lá no portal ECAC, acessa o webservice e recupera o número perdido do recibo ou do protocolo. Quanto aos rumores, gente, a TOTUS é uma empresa piloto da Receita e, enquanto empresa piloto, está participando de todas as reuniões com os secretários da Economia, com o Ministério da Economia, com a própria Receita Federal, com o GT Confederativo. Nestas reuniões, está sendo redefinido a simplificação do E-Social em conjunto com a absorção de algumas informações relacionadas a pagamento da contribuição previdenciária pela EFD Reinf. Tá? Esta absorção é certa, este layout já deve estar definido, ele só não está oficializado. Isso deve acontecer aí em pouquíssimo tempo, porque a ideia da Receita é colocar isto em produção em janeiro de 2020. Tá? Então, qualquer novidade sobre esse assunto, a TOTUS vai publicar lá no Espaço Fiscal, a consultoria vai publicar no Espaço Fiscal alguma notícia ou alguma informação que a gente tiver, desde que ela seja oficial. Os rumores a gente não tem como controlar, mas as informações publicadas oficialmente, nós informaremos sim aos nossos clientes. Então, acompanhem o Espaço Fiscal. Eu deixei aqui o endereço para vocês
nesse link, né? É o portal da TOTUS, então www.totus.com/espaço fiscal, /espaço fiscal, ou então vocês entrem lá no portal da TOTUS, já é cliente, espaço fiscal. Todas as notícias que a consultoria acompanha, que a consultoria tem oficial, ela publica e fica público lá para vocês se atualizarem. Tá? Acompanhem os próximos passos do projeto, porque teremos mudanças significativas, sim. Penalidades, eu disse que ia mostrar para vocês as penalidades, então tá aqui. Por entrega omissa, incorreta ou em branco. Lembra que antigamente se falava muito, vou entregar o arquivo em branco e depois eu retifico. Se isso for detectado pela Receita Federal, a multa pode chegar a 5% do seu faturamento. Então, muito cuidado nas informações que são transmitidas em qualquer obrigação acessória do projeto SPED, tá? Mas em específico aqui na REINF, porque isso está publicado lá na IN 971. Atraso na entrega também gera penalidade, então lembrem-se, quando o dia 15 não for um dia útil, a entrega precisa ser antecipada. Se vocês entregarem realmente na data e o dia for considerado não útil pela Receita, vocês serão autuados no momento que fizerem a entrega. Não tem como escapar, porque é a própria Receita Federal que está gerando a guia de pagamento. Então, quando ela fizer a geração da guia, ela já vai inserir ali a penalidade correspondente à fração do período que vocês entregaram com atraso, tá? Vamos falar um pouquinho da DCTF Web, tá? A DCTF Web é uma ferramenta exclusiva da Receita Federal para modificar a forma de recolhimento dos tributos que ela administra. Então, como isso vai funcionar? Ela vai captar as informações que foram enviadas pelos contribuintes através do e-social e através da EFD Reinf e vai mandar para um outro ambiente, uma outra ferramenta que é a DCTF Web. Os créditos e débitos que vocês declararam em outros sistemas, como a PertComp, como a DCTF Web, farão integração automática também através dessa ferramenta, que é a DCTF Web. Então, qual é o fluxo que a empresa deve seguir? Ela vai fazer lá a sua declaração e a sua escrituração no e-social, vai declarar e escriturar EFD Reinf, vai sair do ambiente, acessar manualmente a DCTF Web dentro do portal ECAC. Então, para isso, vocês vão precisar do certificado ou da procuração eletrônica. Dentro da DCTF Web, a empresa deverá escolher a sua declaração, fazer os ajustes necessários. Que ajustes são esses? Não é possível retificar através da DCTF Web informações que vieram do e-social e da EFD Reinf. Aqui, vocês vão apenas fazer o vínculo dos créditos ou das deduções necessárias, das deduções legais que vocês possuem, com os débitos que já estão lá. Se houver algum valor incorreto desses débitos que já foram declarados, vocês devem voltar na obrigação que informou errado, retificar a obrigação, refazer a transmissão, depois entrar aqui e ajustar a DCTF Web. Esse ajuste vai vir da obrigação de forma automática. Feitos os ajustes e as edições necessárias, vocês vão transmitir a declaração e emitir a guia de pagamento da contribuição previdenciária ou, quando entrar em produção, dos outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, essa é a cara da DCTF Web. Notem que não existe aqui código de retenção, eu tenho apenas os códigos de recolhimento aliados à natureza de recolhimento das obrigações. Então, tudo agora será via natureza de recolhimento. Vocês podem fazer o pagamento parcial e gerar várias guias, quantas guias forem necessárias, ou fazer o pagamento total
da contribuição previdenciária através de uma única guia. Então, gerou o E-Social, transmitiu. Gerou o REINF, transmitiu. Transmitiu a DCTF Web. Se vocês quiserem, tiverem fluxo de caixa para fazer o pagamento total do tributo, é possível, tá? A Receita vai permitir, já está permitindo que vocês gerem uma única guia por pagamento ou gerem quantas guias acharem necessários. Na DCTF Web serão demonstrados todos os valores de débito apurados, o saldo total a pagar, os créditos que vocês podem vincular, as deduções que vocês tiverem direito, as deduções legais, e estes vínculos, vocês não precisam fazer, por exemplo, a vinculação do salário família apenas com o que foi apurado pela folha. Vocês podem vincular aí o crédito de salário família ou qualquer outra dedução legal em qualquer débito que vocês tenham aqui demonstrados na DCTF Web. Também é possível gerar esses relatórios. As empresas piloto pediram alguns relatórios, algumas melhorias nesses relatórios, mas a Receita, por enquanto, só escutou e não sei se vai acatar ou não. Mas vocês têm esses relatórios disponíveis, que são créditos por documento, um resumo bem sintetizado de débitos e créditos e um relatório um pouquinho mais analítico referente aos valores de débitos e créditos que a empresa possui. Nesta tela é possível escolher a apuração, né, a relação de declaração que vocês vão transmitir e que vai ser gerada a guia de pagamento na sequência. Essa é uma DARF numerada, então a GPS deixa de ser utilizada quando se tratar de contribuição previdenciária e todas as outras guias dos tributos de imposto de renda retido na fonte ou PCC também passam aqui para uma DARF numerada. Será possível gerar todos os tributos em uma única DARF. Então, fica a critério da empresa esse tipo de controle, se ela quiser fazer o pagamento de todos os tributos federais em uma única DARF, será possível, ok? O que eu tinha para mostrar para vocês era isso, com relação ao conceito, com relação a todos os rumores que estão acontecendo. Peço mais uma vez que vocês acessem e acompanhem todas essas informações no Espaço Fiscal. Então, está aqui, www.totos.com, já é cliente Espaço Fiscal. Dentro do Espaço Fiscal existem orientações, existem notícias, tanto de E-Social quanto da EFD-REINF. Vão acompanhando esse processo, porque teremos muitas alterações a partir do segundo semestre, agora de 2019, e, com certeza, a partir de janeiro de 2020. Vou deixar vocês com a linha de produtos da DataSul, para eles mostrarem o que hoje eles possuem no produto, e, na sequência, teremos também uma apresentação do TAF, para vocês terem aí uma ideia de como funciona a ferramenta para a EFD-REINF. Bom, por enquanto, muito obrigada. Eu continuo na sala, aqui no chat. Todas as perguntas, todos os questionamentos podem mandar. Eu vou acompanhar aqui com vocês e vou respondendo ao longo da apresentação do produto. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Tatiane, eu sou analista da equipe de suporte da DataSul e agora, juntamente com outros analistas, a gente vai apresentar com relação às tratativas dos módulos do produto da DataSul com relação à REINF. O que nós vamos tratar hoje são o que o produto atende atualmente com relação à versão 1.4, tá? Com relação a 2.0, o novo layout, já está em estudo pela nossa equipe de desenvolvimento, mas ainda não temos liberações específicas para isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o financeiro. O módulo hoje ele atende para transmissão dos eventos R2010 e R2020. Então, para a transmissão do R2010, vão ser considerados os envios dos títulos do contas a pagar de fornecedores do tipo mão de obra empreitada. Serão somente fornecedores cadastrados como pessoa jurídica
e a empresa ela tem que estar localizada como Brasil, né, com BRA, fornecedor do tipo produto ou serviço, ou somente serviços. Os títulos eles têm que ter origem no APB e a espécie do documento tem que ser do tipo normal. E o campo mão de obra empreitada, lá no cadastro, tem que estar também marcado para poder validar essas informações na extração. Os cadastros necessários, primordiais, digamos assim, para poder transmitir, fazer a extração do REINF pelo LF 0400, é no programa UFN 003, onde depende do cadastro do campo da mão de obra empreitada, marcar o campo e informar o tipo de serviço da mão de obra. Esse tipo de serviço ele é cadastrado no programa CD 1050, de acordo com os códigos da Cefaz. Com relação ao evento R2020, que é tratado pelo Contas a Receber, serão para os fornecedores também pelos clientes pessoa jurídica. Quando a empresa ela estiver na localidade BRA, estiver logado com a localidade BRA, os títulos com origem somente do ACR, a espécie do documento do tipo normal e também o campo mão de obra empreitada precisa estar marcado no título. O cadastro realizado é no programa UFN 011, onde tem os botões específicos para essa tratativa, que daí, a partir do momento que você marca o campo mão de obra empreitada, vai permitir que seja informado do tipo de serviço que já foi cadastrado previamente no CD 1050. Agora vamos falar um pouquinho sobre o módulo de recebimento. Boa tarde, eu sou a Ana Laís, analista da parte de recebimento do DataSul, e a gente vai falar agora sobre alguns requisitos básicos aqui da área de recebimento para a geração e extração dos documentos do recebimento de entradas, né, compras, para o FD REINF. Então, começando lá no RE1001, a gente tem na digitação da nota uma flag, que possibilita a indicação do campo REINF, que justamente vai ser o pré-requisito básico para indicar se uma nota fiscal ela vai ou não ser enviada para a FD REINF. Notas de tipos, né, utilizando operações, naturezas de operações que são de transferência entre estabelecimentos, devolução de cliente ou alguma operação com terceiros, que são as notas que, consequentemente, não têm a geração de duplicatas, esse campo do REINF já nem vai ficar habilitado, então vai impedir que o usuário faça a marcação desse parâmetro. Isso em relação à natureza de operação informada no cabeçalho. A observação da nota, ele tem as opções de serviço e indústria, que vai ficar habilitado, o campo REINF. Para a opção serviço, ele vem automaticamente flegado, mas permite que o usuário faça a desmarcação em casos de necessidade. Em relação às observações de comércio e devolução de cliente, conforme comentado anteriormente, o parâmetro nem mesmo ficará habilitado. No item do documento, na tela do RE1001B2, a gente tem um campo que é o tipo de serviço do item. Esse campo, você consegue fazer, ele vai ficar habilitado para manutenção, alteração, inclusão, né, da informação do tipo de serviço. Como padrão, esse tipo de serviço ele é buscado do item do documento, lá do RE0106, quando a duplicata do INSS for gerada após a inclusão do documento. Então, após a inclusão do item, não será possível visualizar de primeiro momento já a indicação do tipo de serviço no item. Mas após a inclusão da duplicata do recebimento e geração da duplicata do INSS, automaticamente esse campo será populado com base no RE0106. Caso seja informado um tipo de serviço de forma manual, esse tipo de serviço informado vai ser considerado para a extração do evento, né?
Quando for uma nota de rateio de serviço, tanto pelo módulo de importação quanto pelo módulo do recebimento, o sistema vai obrigar o preenchimento do item de serviço e o código, o tipo, né, do serviço do item será buscado do item de serviço e não do item da nota principal. Em casos de usuário também não preencher o tipo de serviço no item, no momento da atualização da nota, se a flag RENF estiver marcada, será emitida uma mensagem de erro impedindo a atualização do documento. Então, essa informação é uma informação obrigatória. E, consequentemente, com a inclusão da duplicata do INSS, juntamente com a flag e o tipo de serviço do item, as informações vão ser geradas lá no CD 4035, que são as informações adicionais da nota, com base nos valores da duplicata. Então, lá vai ter o valor da retenção principal, da retenção adicional, valor da base, valor da retenção. Se tiver um número de processo, número do CNO, tudo vai ficar localizado no CD 4035, que são as informações adicionais. Agora eu vou passar para a analista do faturamento. Oi, boa tarde. Eu sou a Thalita, faço parte da equipe de suporte do módulo de faturamento, tá? E para o faturamento, para a gente carregar as informações, né, para a extração do FT-RENF, a gente precisa, então, dentro do item, informar o código de serviço do INSS dele, tá? E na natureza de operação, informar as alíquotas, né, de retenção de cada um desses tributos, né, INSS, perdão, SAT ou Senar, tá? Durante a digitação da nota fiscal, tá? Ou até mesmo durante a digitação de um pedido de venda, só que, né, normalmente notas fiscais de prestação de serviços são geradas pelo FT 4003, tá? Lá no detalhamento do item, a gente consegue também alterar, manipular o código do serviço, caso esse tenha sido cadastrado incorretamente, né? E a gente entende, então, que ali no momento da digitação da nota, a gente altera, ou nesses casos onde a gente usa o item de débito direto, né, o item genérico, e aí a gente utiliza ele para várias situações, e eu posso, então, alterar o código do serviço na hora do próprio faturamento. Quando a gente informa, né, um código de serviço, então, para o item, as informações são atualizadas e também vão para o CD 4035, como, né, no recebimento, ficam todas gravadas nos dados adicionais da nota fiscal. Mas a gente só vai conseguir enxergar essas informações no CD 4035 depois que a gente clicar no botãozinho de cálculo da nota fiscal. Clicando naquele botãozinho, a gente abre esse FT 4005, que é uma extração de todos os impostos, né, e valores da nota fiscal que a gente está gerando. E aí sim, aqui dentro do FT 4005, a gente clica lá no livrinho laranjinha, abre o CD 4035 das informações complementares, e aí a gente tem as informações do RENF, tá? Então, aqui a telinha do CD 4035, quando for uma nota de serviço, né, as informações vêm diretamente para cá, de acordo com os cadastros, e para preencher, né, os dados do R2020. Tá? Essa tela possui as informações, né, relacionadas à nota fiscal e aos itens daquela nota, tá? Aí a gente tem as informações, dentro das informações adicionais ainda, né, alguns valores, eles já vêm calculados automaticamente para cá, né, e a gente não consegue alterar, mas existem algumas outras informações que podem ser manipuladas e alteradas. E mesmo depois que eu já calculei a nota fiscal, né, eu estou fazendo uma consulta e verifiquei que existe alguma informação incorreta, eu consigo alterar
por meio do FT 0502, que é o Programa de Manutenção de Nota Fiscal. Lá também eu tenho esse botãozinho, né, do CD 4035. Para atender o registro R2050, então, né, quando tratar-se de uma venda por parte de um produtor rural, pessoa jurídica ou uma agroindústria, a gente deve gerar o R2050. E para atender esse layout, né, o 104, a gente tem que ter lá no CD 0403, nas informações do estabelecimento, a gente tem um botãozinho que são as informações adicionais do estabelecimento, que vai abrir o CD 0403A, e dentro dele a gente vai optar, dentro do campinho lá de classificação tributária, a agroindústria ou produtor rural, pessoa jurídica, tá? No cliente, para eu indicar que o meu cliente, né, que eu estou fazendo uma comercialização, né, de produção rural. Então, eu tenho dentro da pasta de informações complementares do CD 1510 o indicativo da comercialização, tá? A gente vai tomar por base o registro do cliente e se no cliente, né, na tabela do cliente, a gente não tiver nenhum indicativo, então eu lerei a natureza de operação, tá? Para essa opção de isenção de contribuição, eu tenho que ter o cliente marcado e também a natureza de operação, tá? Eu marco INSS isento na natureza, na pasta outros e também lá no CD 1510. De novo, né, a partir do momento que eu for calcular essa nota fiscal, que eu, né, vou efetivar ela, então, nesse momento, a partir do FT 4005, eu aciono o CD 4035 e vejo as informações ali, tá? Também tenho a possibilidade, né, de fazer alteração, se necessário, via FT 0502, ok? Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega da equipe fiscal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ricardo e vou apresentar aqui a parte de fiscal para vocês. Um dos registros que o fiscal entrega é o R2060, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Conforme o Luciano tinha comentado anteriormente, o processo aqui é basicamente o mesmo, até a questão de parametrização em relação ao bloco P. É o mesmo processo, só que quem entrega agora o CPRB pelo RINF tem que fazer a entrega do registro R2060. E aí deixaria de fazer a entrega diretamente pelo bloco P do FD Contribuições. Lá no LF0203 tem uma tabela chamada P100, né, que é a questão da atividade do CPRB. Aqui nessa tela você consegue fazer o cadastro da atividade, das classificações e dos serviços, e da alíquota também que é pertinente a esse tipo de processo. Tem uma outra tabela também chamada atividade versus receita industrialização. Aqui você faz praticamente é o cadastro da empresa, do estabelecimento, da atividade que você fez o cadastro anteriormente, a CFOP e a natureza de operação. Também temos um cadastro de processo referenciado, que é chamado de P199. Aqui você faz o cadastro do processo referente à atividade. E aqui embaixo ele até cita na pasta dados 1 que você tem que formar a atividade, o F da vara, e o início e fim da validade processual. Temos a tabela também de suspensão de processo referenciado, que aqui você define a apuração inicial e final referente ao processo que você cadastrou anteriormente. Tem um código de suspensão para esse processo. E embaixo tem o indicativo da suspensão, a data de decisão, o indicativo de depósito e o valor suspenso referente a CPRB. Aqui é para quando você precisa fazer um cadastro de ajuste para a CPRB.
E aí você define qual que é o tipo de ajuste para essa atividade que você fez o lançamento, informa o valor certinho, o código de ajuste e a descrição do que foi alterado. O LF0214 é um programa de importação genérica, né, que você coloca, você que na verdade cria o layout que você quer, né? E aí com base no banco de dados ali ele mostra os campos que você pode colocar no seu layout. Na verdade, basicamente são quase todas as tabelas do LF0203 que você consegue fazer esse processo. Aqui a gente deu o exemplo do DWF processo referado Previd. Tem também um exemplo da suspensão do processo. E aqui também a questão de um outro exemplo da DWF Conte prévia receita bruta. Então, na verdade, lá do LF0203, praticamente quase todas as tabelas podem fazer esse processo aqui. Isso que geralmente é utilizado para quando você não tem essas informações no DataSul e você precisa fazer uma geração ou pegar de algum outro local, você gera essa importação genérica diretamente para fazer essa geração no DataSul. O fiscal também é responsável, nesse caso, pelo R1000, que é as informações do contribuinte. Aqui, na verdade, eu coloquei uma frase que dizia sobre a questão da entrega mensal, né? E a entrega até que haja alguma alteração nos dados do contribuinte. O que acontece? Tem clientes hoje que ainda fazem a entrega mensal, só que estão fazendo a transição para, na verdade, a mudança, né, da entrega para quando somente tiver alguma alteração. Por exemplo, se você fez um evento lá, um R1000 no mês 5, né? Você fez a entrega. Você não precisa ter que enviar mês 5, mês 6, mês 7 todo mês. Você pode deixar no mês 5 lá, que ele envia para o ECA, que grava essa informação. Aí, digamos que daqui a, sei lá, 7 meses, você tem alguma alteração pertinente no contribuinte. Aí você faz o envio novamente do R1000, naquele período que teve alteração. Aí com isso o ECAC lá e o DataSul também já entendem que tem essa informação registrada e você só precisa enviar os eventos periódicos que a Receita aceita. Aí isso aqui também é um registro essencial para a transmissão dos demais eventos. Tem que ter a informação do contribuinte, né, no governo para o governo descobrir de qual que é o contribuinte que você está enviando o restante das informações. Ali no LF0203 tem a relação das informações do contribuinte, né? Que aqui é basicamente onde é o último registro, né? Que é antes de você gerar o XML. Então aqui você consegue fazer a consulta antes de gerar o XML para ver se está tudo ok. Teve uma alteração também no LF0401, que é específica para o R1000, né? Quando você seleciona lá na opção parâmetros do LF0401 a opção de cadastro, você seleciona o período que você quer fazer geração e ali onde está marcado com vermelho, ele vai ser habilitado quando você digitar o botão de cima, quando você flegar ele, que é o contribuinte R1000. Aí ele vai habilitar para você selecionar o encerrar período contribuinte R1000. Esse parâmetro aqui vai ser usado quando você tiver que fazer uma nova transmissão do R1000 com as novas informações. Aí você tem que fechar o período anterior, né, que é o que você quer enviar, por exemplo, seguindo o exemplo anterior. Você entregou o mês 5 e digamos que lá no mês 10 agora, de 2019, você tem que entregar essa informação do R1000 atualizada. E aí você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui com o período 2019-09, que é um mês antes, e encerrar o período do contribuinte no 2019-09. E aí no 2019-10 tem que fazer uma nova transmissão do R1000 com as informações novas. Aí o governo já consegue entender que realmente houve uma alteração e ele vai considerar os dados novos. Quando você clica no botão, na opção encerrar período contribuinte R1000, ele vai surgir uma mensagem para vocês, que ele diz o seguinte, atenção, encerramento período R1000, deseja continuar? Aí ele explica que a questão ele vai registrar um fim da validade por R1000, para aquele período que você informou, e aí que posteriormente você consegue enviar um novo R1000, né, com as informações atualizadas. A gente vai passar a palavra para a Tatiane agora para comentar sobre o extrator MLF. Então, com relação ao extrator do MLF,
é o módulo que faz a transmissão dos eventos para o REINF. Então, os programas utilizados, as parametrizações necessárias, primeiramente no programa LF 0410, fazer os cadastros de ambiente, de versão, informar o URL que está cadastrada no TSS e ter um certificado válido para fazer essa transmissão. Após essas parametrizações, então você vai ter que fazer a extração pelo LF 0400. Então, essa extração ela vai tratar das origens, o que vai vir do módulo do faturamento, o que vem do módulo de recebimento, de obrigações fiscais, do contas a pagar ou a receber. Todas essas transmissões vêm de forma automática, essas integrações vêm de forma automática para o programa LF 0203, que é o programa que permite as manutenções também antes da transmissão para o governo. Então, no caso, foi feita uma transmissão de algum evento periódico, mas houve a necessidade de algum ajuste. É possível fazer diretamente no LF 0203, ou até mesmo os ajustes manuais. No caso de o título ou uma nota fiscal específica não ter sido lançada no módulo de origem, você pode, ou com alguma inconsistência no módulo de origem, você pode fazer o lançamento dela manualmente no LF 0203. É importante sempre se atentar a preencher todos os campos e de todos os eventos que são sugeridos ali no LF 0203, que são o R2010, exemplo, R2010.0, R2010.1, que um determina os dados da nota e o outro referente aos itens, ao tipo de serviço, às informações prestadas. Daí vem o próximo passo, que é o programa LF 0401, onde ali sim é feita a transmissão para o TSS, para fazer as validações e o envio para o governo. Nesse programa também vocês têm a opção de mandar os movimentos periódicos, não periódicos, os cadastros, ou a reabertura e o fechamento de acordo com o período que está sendo executado. Tem também a opção no LF 0401 de fazer a validação de exportar o XML em arquivo, né? E a validação da integração dos dados com o TSS, para que ele gere efetivamente essas informações para transmissão ao governo. E no LF 0406 é onde vai ser feita a sincronização para transmissão do evento para o governo efetivamente, que até então ele estava apenas no TSS. Então, no LF 0403 é feita a transmissão do TSS para o governo e retorna a informação do evento autorizado, rejeitado, e também apresenta as informações que dentro do DataSul ainda gerou alguma inconsistência. Por exemplo, gerado com erro, onde o DataSul fez algum tipo de validação que não permitiu a transmissão para o TSS. Então, é necessário avaliar os campos preenchidos no LF 0203 para ver se não teve ali nenhuma inconsistência. No relatório de extração pelo LF 0401, ele demonstra o relatório, ele vai informar se teve algum erro, ele demonstra qual é a tag que gerou o erro, então é possível fazer a consulta diretamente no LF 0203 de acordo com o campo. Esse é um exemplo de XML, esse foi o XML que o DataSul gerou. Então, vem as informações, a princípio, de acordo com o layout do governo, né? De acordo com as informações necessárias que vão ser validadas. E o XML de retorno, se foi autorizado ou não, qual foi o tipo da rejeição. Nesse exemplo que estamos demonstrando, é um XML rejeitado, então é possível avaliar qual a rejeição, para avaliar dentro do XML de envio qual que foi a inconsistência gerada. Nesse exemplo, já existe outro registro com período conflitante, foi a transmissão do evento R1070, em que já existia um processo cadastrado no governo. Então, o próprio governo retorna com a informação que ele já está validando isso lá. Com relação às documentações para consulta da parte do MLF, do módulo MLF, nós temos hoje alguns artigos disponíveis na central de atendimento. E também temos o chatbot do FD Reinf. Vão ser feitas novas atualizações conforme a legislação vai sendo alterada. E qualquer dúvida que tiverem, é só fazer as pesquisas nesses dois locais disponíveis e também via consulta no suporte. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre o extrator do TAF.
Certo, agora a gente vai apresentar a questão do extrator TAF. Aqui, na verdade, é uma visão geral, né, tanto o DataSul, quanto o extrator, quanto o envio para o TAF, né, referente ao REINF. O que acontece? Né? O primeiro quadro é a origem das informações. Então, as informações são originadas do recebimento e faturamento. Especificamente, o recebimento e faturamento, essas notas fiscais desses dois módulos têm que estar obrigatoriamente em obrigações fiscais, para aí, posteriormente, fazer a extração dos dados. O financeiro em si, ele gera a fatura e o recibo e o plano de contas contábeis. O financeiro não precisa encaminhar nada para o fiscal. Quando o extrator do DataSul ele captura essas informações, automaticamente o financeiro já consegue transmitir esses dados para o fiscal fazer a geração posterior. Falando de extrator do TAF agora, que é o F1001, essas informações que estão em obrigações fiscais que foram enviadas na hora que o extrator pegou, né, essas informações, ele vai gerar o CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e vai pegar também os documentos fiscais de entrada e saída, né, que é no caso de documento de recebimento e faturamento. O financeiro por si gera a fatura e o recibo, e o plano de contas contábeis. Essa questão de plano de contas contábeis, na verdade, ele não é utilizado, ele é transmitido diretamente para o TAF, né? Só que não tem uma finalidade específica em relação a esse plano de contas. Ele somente é utilizado porque tem itens que são integrados junto com as notas ou com os títulos que tem alguma conta contábil anexada a esse item, né? Que consequentemente é encaminhada para o TAF. E aí o TAF só utiliza isso somente para fazer o vínculo entre conta contábil e item, né? Porque se não tiver conta contábil no TAF e tiver o item com essa informação, lá dentro vai dar erro, né? Em relação à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, quando for encaminhada essa informação via TXT ou via automático, né, vai gerar o R2060, né? E em relação aos documentos fiscais, vai gerar o R2010, o R2020 e o R2050. Sobre a questão da fatura e recibo, ele vai gerar o 2010 e o 2020, né? E o plano de contas contábeis, que é o que eu tinha conversado anteriormente, ele só vai gerar essas informações para o TAF somente por questão de cadastro mesmo. Ele não precisa enviar essa informação no REINF. O F1000 é o parâmetros gerais do extrator, né? O que tem de importante aqui nesse programa? Tem que fazer esse cadastro, o F1000, inicialmente antes de utilizar o F1001. Esse cadastro ele é feito por estabelecimento, né? Aí aqui o mais importante que tem nessa parte desse processo é a informação da geração, da extração automática do CPRB, né? Que é o último campinho ali onde está marcado. Que ele questiona, utiliza extração automática para CPRB? Aí se for sim, ele pega essas informações do DataSul e faz a geração automática para integrar para o TAF, né? E caso seja não, aí teria que verificar, na verdade, fazer uma forma, né, de gerar essas informações via importação genérica, que é o LF0214, que a gente conversou anteriormente, e talvez também pelo LF0303, que também é uma rotina de importação. O F1001 em si é o principal programa que é o extrator das informações. Ele basicamente é como se fosse um setup de um programa, ou seja, é como se fosse a instalação de programa. Você pode ficar dando next, next, até chegar na última tela para ele fazer a geração do arquivo. A primeira tela é a etapa 1, né, que é a seleção. Então aqui você informa as informações de empresa, estabelecimento, série, documento e a data de extração. A questão da geração de relatórios de conferência, que é aquele flagzinho que está marcado, aquele eu vou mostrar um pouquinho depois para ver como é que funciona esse relatório de conferência, né, que basicamente ele gera um Excel para fazer a validação. A extração tem dois tipos de extração. O arquivo texto, que ele gera um arquivo TXT como se fosse o SPED fiscal, a questão de contribuições, é praticamente o mesmo estilo de documento. E o Web Service ele faz a integração automática para o TAF sem precisar ter que gerar um TXT e lá dentro do TAF fazer a importação.
para fazer esse processo, você tem que fazer o cadastro lá no CD0101, né? Na pasta Integre 2, ali no lado direito. Essas informações aqui são, na verdade, o cadastro de conexão, né? Você tem que informar o URL e a porta de conexão. O raiozinho que está ali, você consegue verificar se a conexão de URL e porta está ok. A resource geralmente é essa aqui, mesmo que está aqui. E o usuário e senha, esse usuário e senha aqui, na verdade, não é o usuário e senha do DataSul, né? Que muitos clientes tiveram esse problema quando foram fazer a parametrização, que eles estavam colocando o usuário e senha do DataSul, né? Que eles acabam utilizando. Mas na verdade não. Aqui é o usuário e senha que você utiliza lá no TAF para fazer a conexão. E aqui uma dica, né, uma recomendação nossa é que você utilize um usuário que seja administrador, né, que tenha todos os acessos disponíveis, porque teve alguns clientes que tiveram um problema com isso e acabaram não conseguindo fazer entrega de todos os estabelecimentos, porque o usuário não tinha acesso a todos os estabelecimentos dentro do TAF. A etapa 2 são os registros, né? Aqui é onde você identifica quais são os registros, o que você quer fazer a extração do DataSul para fazer a transmissão no TAF, né? Geralmente os principais que o RINF utiliza são os 4 que estão em tela, que é o CPRB, documentos fiscais, a fatura e recibo e o plano de contas contábeis. E esses posteriormente geram os registros no TAF, que aí depois o TAF, com esses registros dessas tabelas, ele emite o evento do RINF para fazer a transmissão. A etapa 3, a parte de parâmetros, né? Que é a questão que você identifica os documentos fiscais, o que você quer extrair, se é nota de entrada, se é saída ou se é serviço, o plano de contas contábeis, né? Qual que é a empresa do plano de conta contábil, qual que é a matriz de conta, né? E na verdade o plano de conta contábeis ele só vai habilitar se você, na tela anterior aqui, você colocar o plano de contas contábeis. A etapa 4 é a etapa de impressão, né? Que é onde ele vai gerar um ponto .txt padrão lá no CTEMP, que aí ele vai mostrar qual que foi o arquivo gerado e qual que foi o nome do arquivo gerado. Aqui no exemplo, ele colocou um arquivo gerado CTEMP TAF, o número .txt, né? Que é o arquivo via texto, e um relatório de conferência, que é aquele que a gente conversou anteriormente, que é o arquivo Excel para a conferência de todos os dados que foram gerados pelo extrator. Aqui um exemplo de TXT que foi gerado pelo FMI1. Esse TXT aqui tem todos os registros que o FMI1 pega do DataSul, né? Então, basicamente, você pode ver que essas informações aqui praticamente é como se fosse um SPED fiscal, né? É basicamente o mesmo conceito, é tudo separado por pipe, né? E tem todas as informações de acordo com o layout do TAF que deve ser integrado. Aqui o exemplo de integração via web service, que você não precisa ter que ir lá pegar o TXT para fazer a importação dentro do TAF. Ele mostra aqui a integração web service e ele mostra uma mensagem: integração realizada com sucesso. Ele mostra o número do ticket aqui, que esse número do ticket você consegue ir lá dentro do TAF na busca e verificar o que foi integrado nessa integração. Aí você consegue lá ver as informações que foram geradas para ver se está tudo ok. Esse aqui é um exemplo de relatório de conferência que é gerado, que é o arquivo Excel. Então, nas pastas de trabalho, ali embaixo, bem no rodapé, ele mostra todas as tabelas que foram geradas, né, todos os registros, e também mostra todo o conteúdo do registro separado certinho. Então aqui você consegue consultar de uma forma um pouquinho mais fácil do que pelo TXT. Esse aqui geralmente é bastante utilizado. Aí os principais registros no TAF, né, que são o T001, que é o cadastro de estabelecimento, o 001AB, que é o processo referenciado, o 001AO, que é as informações de suspensão, o 003, que é o cadastro de participante, o 007, que é o cadastro de item, o 010, que é o plano de contas contábeis, o 013, que é o documento fiscal, mas é a capa do documento, e o 015 são os itens desses documentos. O 015 aí são os tributos dos itens, o 015 AK é o indicativo de suspensão, o 082 é o CPRB, o 082AB é o processo referenciado, o 082AC é o tipo de ajuste, o 154 é fatura e recibo,
154A é o tipo de serviço e 154AF são as parcelas da fatura e recibo. Aqui a gente tem um documento que é o Plano de Informações Fiscais. Basicamente é um documento completo que mostra os processos do FD-REINF, né? Mostra a questão dos registros ali e tudo mais. É um documento bem completo, que é basicamente o que a gente apresentou aqui em relação aos módulos, né? Então ali ele fica tudo disponibilizado, quais são as versões, os fixos que foram liberados. Então tem todas as informações caso vocês queiram consultar essa informação. E a parte do DataSul seria somente isso mesmo. Gostaria de agradecer a presença de vocês e eu vou passar a palavra para a Luciana novamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique. Eu sou desenvolvedor aqui da equipe do TAF, da Squad REINF. Estou no desenvolvimento da REINF desde o início, né? Então participei aí de toda a modelagem e a construção. A ideia hoje aqui é dizer como que o TAF trabalha. Eu vou dar um overview assim da parte técnica, né? Desde o início das configurações do TAF e desde o início das configurações do TAF e como fazer toda a jornada, né? De integração, de apuração e transmissão e monitoramento dos eventos, ok? Eu gostaria de iniciar a apresentação mostrando a nossa documentação aqui referente ao REINF no TAF, tá? Essa é a documentação, esse é o link, mas você consegue encontrar ele aqui na internet bem fácil. É só digitar REINF TDN, que o Google já dá um resultado aqui, ó, já o primeiro, tá bom? Essa documentação, ela é bem detalhada, ela consiste em toda a parte técnica, né? Parte de configurações e também na parte de negócio, mais voltada até para negócio, inclusive. Um exemplo aqui, ó. Eu quero saber como que um documento, né? Uma nota tem que estar no TAF, quais os campos que devem estar preenchidos e como estar preenchidos do 2020 aqui, ó, um exemplo. Eu clico, vou lá, então ele me mostra no detalhe aqui, ó, exatamente os campos, como tem que estar, né? Para o TAF poder reconhecer tanto de nota, ó, essa aqui é a parte de nota, documentos fiscais, essa aqui é a parte de fatura. Só um exemplo, essa documentação aqui é enorme, tem prints, né? Ela é tão boa que daria para fazer a apresentação só com ela aqui. Mas eu preparei uma base e eu vou mostrar ao vivo aqui, né, todo o processo. Eu manipulei essa base para o TAF solicitar para mim algumas configurações iniciais. A primeira configuração inicial que o TAF pede é a questão das empresas. Então, quando você instala o TAF pela primeira vez e você vai fazer o acesso, ele diz para você se está configurada a empresa, está faltando alguma configuração ou não. Um minuto que eu acho que o meu serviço travou aqui. TAF é o módulo 84. Se ele estiver como módulo, né, que é o meu caso aqui.
DBA que estava fora, tá, gente? Desculpa. Acabou caindo aqui. Ó, então, eu tentei entrar no TAF com uma configuração, ainda não executada a configuração de empresa, né? Estou simulando. É uma base de desenvolvimento. Então, ele diz aqui, ó, você precisa fazer declaração de divergência aqui, estabelecimento de cadastro, né, dar uma mensagenzinha, tudo. Diz que está tudo certo, a questão de binário, as questões técnicas aí. Eu dou um avançar, aí tem uma wizardzinha. Vou fazer a amarração. Ó, eu deixei uma empresa aqui sem amarração, tá vendo? A última. Deixei de propósito só para mostrar. Se eu for clicando aqui, ele mesmo já sugere o nome, né, da filial no TAF, como que ela vai estar. Isso aqui são diversas configurações que servem para outras obrigações, não só o REINF, né, que o TAF não é específico para a REINF. Então a gente também entrega o e-social, entrega a GIA e outras obrigações. Ele vai fazer a amarração. Pronto, finalizou. Ele diz, ó, configuração realizada com sucesso. E aí eu posso acessar o sistema novamente. Ele faz sozinho, então você não precisa ir lá e digitar os dados, né, de nome da filial. Ele se vira. Deixa eu ver se o MDI vai um pouco mais rápido. No fluxo de configuração do TAF, né, a próxima configuração aí seria, então, assim, acessamos aqui, a empresa já está correta, já está configurada, né, seria as autocontidas, né. O TAF ele possui tabelas, cadastros já nativos do sistema, com informações do governo, com os códigos, código de retenção, código de serviço, coisas que não mudam de cliente para cliente e todo mundo vai ter que usar, vai ter que mandar para a Receita, né? Então, a gente não obriga, o cliente ele não precisa vir aqui e incluir manualmente. O próprio TAF, e nem rodar, assim, aquelas importações que tinha antigamente no Proteus, né, das tabelas, pegava o TXT. A gente mesmo já se preocupa, a gente se antecipa e se preocupa em colocar isso no sistema. A única coisa que vai acontecer é que quando o cliente aplicar o patch, referente àquela, né, que contém, onde o patch contém aquela atualização, quando ele tentar acessar uma rotina qualquer, por exemplo, eu vou tentar acessar logo a apuração da REINF aqui. Eu manipulei, eu mudei um parâmetro, a gente tem um parâmetro de controle interno, é o MV_vault_com. Esse parâmetro ele guarda a versão, né, das autocontidas. Eu dei uma manipulada nele só para tentar exemplificar aqui, tentar mostrar como que acontece. Eu tô com um problema no meu line, e aí ele tá demorando um pouquinho, tem muita gente consumindo aqui. Pronto, então eu tentei abrir a rotina de apuração da REINF, ele identificou que eu preciso atualizar as autocontidas, né? Então, existe atualizações de autocontidas a serem feitas. Ao invés dele abrir a minha rotina, ele abre a rotina de atualização das autocontidas aqui. Aí é uma wizardzinha normal, ele mostra aqui, ó, está desatualizado, só seleciona, avança. Aqui é conexões de banco, geralmente isso aqui já vai estar configurado, o analista aí que for implementar, isso aqui vem do X6 também, para quem conhece o nosso metadados aí de parâmetros do sistema, bom, e vou realizar todo o processo aqui. Nesse momento, ele cria as tabelas necessárias para a integração, né? A TAF ST1, a TAF ST2, a TAF XERP.
Eu vou até mostrar o serviço aqui por fora, aqui por trás, para ver como que acontece. Ó, eu deixei em modo console. Então, ele começou a dar carga aqui, ó, na tabela C6U, já finalizou. Aí tá dando carga aqui na tabela V4E. Aí trabalha com as tabelas, está criando aqui os índices, tudo certinho das tabelas internas, né, de integração, de controle aí de toda a integração, tabelas importantes do TAF. E pronto. Então eu simulei assim uma instalação, como se eu tivesse instalado o TAF agora de primeiro momento e estou acessando ele pela primeira vez. Ok, autocontidas configuradas. No fluxo aí de configuração, a gente ainda precisa enxergar o TSS para poder fazer a transmissão aí dos eventos para o governo. Nós temos uma wizard de configuração aqui, ó, wizard config TSS. Onde nessa wizard eu consigo apontar a URL, do meu servidor, do meu TSS, que no meu caso está local aqui. Então, se eu tentar acessar ela localmente, pelo navegador, ele tem que abrir o meu TSS aqui. Se eu estou em produção ou se eu ainda estou em homologação, que é a pré-produção lá, né? Em quais dos servidores do governo a gente vai enviar as informações. Já é a produção ou ainda é em caráter de homologação? No nosso caso aqui é homologação. Na próxima tela é solicitado o certificado aqui, ó. Então eu aponto o caminho do certificado, insiro a senha, e aí se tudo der certo, ele vai dizer que é ok, e pronto, aqui ó, certificado ok, dá a mensagenzinha aqui, um log, estamos conectados com o TSS. Nesse momento, o TAF já está praticamente configurado, aí as autocontidas atualizadas, a empresa, todo o cadastro de empresa já está amarrado, né? Ele pega do Sigamat. Claro que assim, dependendo da configuração, do que seja necessário para a empresa, você pode entrar aqui no cadastro de complemento de empresa e poder fazer a alteração. Eu não vou acessar porque eu quero focar um pouco, a gente está com o tempo um pouco curto, eu quero focar na integração. Conforme o rapaz da DataSul informou, tem duas maneiras de você, aí, cliente da DataSul, integrar com o TAF. A primeira maneira aqui, digamos assim, é a importação do arquivo TXT. Então imagina que o DataSul gerou para você o arquivo, você foi lá no extrator do TAF, para o TAF, né, do DataSul, e gerou o TXT. Separado por pipe aqui, ó, então tem todos os registros de fatura, né? Você vai lá no TAF, tem uma wizard, entra lá na integração por arquivo, na importação por arquivo, aponta, diz que é um TXT aqui e dá um finalizar. Eu não vou dar um finalizar por questão do tempo, tá? Que ia demorar mais ou menos uns 5 minutos aqui para poder, uns 3 a 5 minutos para poder importar tudo. Eu vou cancelar e vou mostrar a segunda tela, que seria a integração por web service. Seria a integração para o web service. Quando o DataSul envia as informações lá, né, de forma automática, o web service, quando ela entra no TAF, ela vem para a tabela de integração TAF SP2. Né? Ainda não é as entidades do TAF, não é as tabelas de nota, não é as tabelas de fatura. É simplesmente uma tabela de integração, ela já contém as informações, é como se ela contesse esse TXT aqui, né? Quebrado assim numa lógica, claro, né? Escolhe-se aqui o escopo, no nosso caso é o escopo fiscal, isso aqui foi criado assim para poder separar um pouquinho, né, que as informações de E-Social, as informações de REINF ou de ECF, da parte fiscal são um pouco diferentes, então a gente achou melhor criar uma pergunta aqui para poder melhorar a performance. Quando eu der um confirmar, ele vai executar
a integração. Nesse momento, sim, as informações da tabela TAF ST2 vai para as entidades do TAF, tudo de forma automática. Então, já inclui a nota, já inclui o produto, já inclui tudo certinho, né? Dando sucesso ou dando algum erro aí por questão de cadastro. Depois da integração, é exibida, né, a tela de gerenciamento de integração, ou você pode acessar ali por onde eu acessei. Essa tela são os parâmetros básicos aqui, né, de quando até quando que você quer ver os tickets integrados, né, o rapaz até citou lá, que o DataSul ele já exibe lá o número do ticket, você escolhe o escopo fiscal, escolhe a filial, pode escolher mais de uma filial, não vai ser meu caso aqui, porque eu só tenho movimentação na 1 mesmo. Ele abre aqui um monitor o gerenciador de integração. Tem algumas visões aqui, algumas coisas. Ele já faz uma pré-validação, né? Não para a REINF. Nesse momento aqui, nada é validado para a REINF. A REINF, diferente de todas as outras obrigações do TAF, que o TAF exporta, a validação dela é feita na apuração, na tela de apuração, que eu vou mostrar um pouquinho para frente. Esse é o ticket gerado e a gente consegue explorar esse ticket aqui. Então, abrindo ele, eu mostro todos os registros aqui que foram integrados, né, com sucesso. Aí tem algumas legendas. A legenda verde é a legenda de inclusão, a legenda amarela é a legenda de alteração, ou seja, esse registro já existia no TAF e ele veio de novo e o TAF atualizou ele. Não foi uma inclusão. Não deu nenhum erro, na apresentação anterior tinha deixado um erro aqui, e nessa eu acabei removendo, mas fica com a legenda vermelha. E aí você acessa esse erro, ele te dá o campo, o motivo, né, qual a causa, assim, numa mensagem bem bacana assim, para o usuário, né, não necessitaria de um desenvolvedor, ou alguém com conhecimento assim de mais baixo nível de informática, né? Qualquer um, mesmo que não trabalhe bastante com informática, conseguiria entender. Outra coisa legal do gerenciador é que, assim, se você quiser ver um documento, um registro qualquer, uma fatura, só você posicionar nele aqui e dar um visualizar. Ele já abre lá a telinha da nota, o próprio MVC. Então, a gente já chama a função. Não precisa sair do gerenciador, ir lá no menu, buscar qual é a rotina que você quer acessar, né? Só pedir para visualizar aqui mesmo. Isso, então, abriu a nota aqui, ó, é a capa do documento fiscal, esse. Aí tem os itens, tem os produtos aqui, ó, código do item, tem os valores, as quantidades. Lá no final tem o código de serviço, neste caso aqui, ó, o tipo de serviço, tudo que precisa. Aqui para baixo a gente tem os impostos, então tem aqui ó, a previdência e os valores. Bom, feito isso as informações, né, das movimentações e os cadastros estão no TAF. Não significa que eles são exclusivos para a REINF. O TAF ele usa essa lógica aqui, a apuração usa a lógica do documento que eu mostrei para poder identificar qual documento vai no 2010, qual vai no 2020, né? Você não precisa apontar para que serve cada documento. A inteligência do algoritmo aqui já identifica isso daqui e gera os XMLs lá. Eu vou mostrar agora como que funciona a apuração, a tela de apuração da REINF.
Essa aqui é a telinha de apuração. Então, ele me mostra todos os eventos aqui, com algumas legendas, né? As legendas, nós temos 3 visões. Nós temos a visão de movimentação, que significa assim, se você tem ou não movimentação para este período, que está aqui em cima, né? Para o determinado evento. Caso não exista a movimentação, fica com a legendinha escura, uma legendinha cinza aqui. A segunda visão, só trocar o radio button aqui, a segunda visão é a visão de apuração, né? O que significa? Significa assim, para este evento 2020, por exemplo, nada foi apurado. Ele ainda não sofreu o processo de apuração. O 2060 não tem, tá vendo? Ó, não existe, está cinza. Já o 1070 e o 1000 eu já apurei. Esses estão com status verde. Se eu tivesse aqui, por exemplo, apurado o 1070, né, já mandado, independente, transmitido ou não, apenas apurado, estaria com e entrasse um novo processo, entrasse uma nova informação, ou eu fosse lá no cadastro, no próprio cadastro do processo, e alterasse alguma informação, deixasse aquele registro passível de ser reapurado, essa legenda aqui ela ficaria com um status parcialmente apurado. Seria o status, uma corzinha amarela aqui. Então, também tem essa visão, né? A terceira visão é a visão de transmissão. Essa visão de transmissão, ela olha para o monitor de transmissão, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Esse monitor é quem, de fato, faz a comunicação com o TSS. É quem gera o XML e manda, né, para o TSS. Aqui, então, eu transmiti e protocolei o 1000 e o 1070. Então, está mostrando na legendinha azul aqui, ó, evento transmitido e autorizado. E tem as outras legendas, né? A vermelha é evento não transmitido, a preta é evento não elegível para transmissão. Ou seja, ele não foi apurado, não sofreu apuração ainda. Eu vou exemplificar aqui, vou mostrar a apuração de um evento. Eu vou escolher o 2010, que eu sei que eu tenho na base. Vou escolher a legenda aqui de apuração, não é necessário, tá? Eu só mudei só para a gente poder ver aqui. As legendas, elas são simplesmente visuais mesmo, só para ajudar, assim, né? Para entender como está a base, para o usuário entender como é que está a base. Mas não necessita das legendas para fazer qualquer operação. Selecionei o evento aqui, o 2010, e vou processar aqui, ó, com o botãozinho processar aqui do lado direito. Cliquei, dá uma mensagenzinha aqui, um sim. Legal. Nesse momento, o que o TAF está fazendo? Ele está indo em toda a base que a gente chama de legado, né? São as entidades lá onde o TXT foi importado. Então, são as tabelas de notas, tabelas de cadastro participante, cadastro de produto e faturas, né? CPRB, enfim, todos aqueles layouts aí que já foram mostrados. Nesse momento, ele pega isso, o TAF pega todas essas informações de notas e converte, faz de fato a apuração, né, de acordo com o que o governo pede, para cada XML aí nas características do 2010, 2020 e todos os eventos. Depois disso tem um log. Caso dê algum erro, nesse momento aqui é o momento que acontece a validação, tá? De regra de negócio mesmo, assim. Então, as validações que o governo disponibiliza para a gente na documentação da REINF, no layout, lá no manual do desenvolvedor, a gente colocou a inteligência dentro desse processamento aqui. E essas validações, você pode escolher se quando tiver algum erro que possa ser impeditivo à transmissão para o governo, possa ser assim, você vai transmitir esse XML, o governo vai avaliar esse XML e te retornar com o problema, você pode escolher se você bloqueia a apuração, caso isso ocorra, ou se você só dá um alerta, né? E como que você faz isso? Repare que aqui em cima, na partezinha azul, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, da direita para a esquerda, tem algumas informações. Pré-validação inativa. Significa o quê? Eu deixei configurado, parametrizado para não bloquear. Eu quero só que, de repente, se der algum erro, que me dê
um log aqui e me explique o que está acontecendo, mas que a apuração prossiga. Como que funciona para configurar essas três informações aqui de cima? Tem um botãozinho aqui, ó, botãozinho configurações. Aí abre para nós os quatro parâmetros, né? Então tem aqui, ó, o parâmetro da versão, o ambiente que estamos trabalhando, tem a URL do TSS, lembra que a gente preencheu lá na Wizard? Aquela Wizard, ela alimenta esses parâmetros aqui. E a validação. Para você alterar, não precisa de um analista, aí, uma pessoa do TI, né? Para poder acessar o configurador, ir lá. Não, é só vir aqui nessa telinha. Esses 4 parâmetros a gente conseguiu deixar eles de forma fácil para o próprio usuário trabalhar. E aqui você muda o conteúdo dele. Tá? Eu não vou mudar o meu, porque eu quero prosseguir aqui rapidinho. Apurei, beleza. Depois que eu apuro, o próximo passo é a transmissão, né? Imagina que já está tudo apurado, já apurei todos os meus eventos aqui, está tudo certo, já conferi. Eu vou transmitir. Eu posso acessar o monitor de transmissão aqui pela própria tela da Reinf, não preciso sair lá no outro menu, aqui você já faz tudo, pelo botãozinho monitor. Esse monitor é a funcionalidade que se comunica com o TSS. É ele quem usa aquela URL que nós colocamos do TSS, né, com a porta e o certificado e a senha, ok? Ele é dividido em 3 partes aqui, para separar os eventos de tabelas, os periódicos e os não periódicos. E te dá as quantidades existentes, né, na base e o status assim, de como que está esse registro. Olha aqui um exemplo, o 1000 e o 1070 eu já transmiti, já protocolei, né, anteriormente, só para deixar a base preparada. Então ele já me diz, ó, você tem um total de 1 e está consistente. Se estivesse com algum erro, estivesse inconsistente, já está aqui a quantidade de eventos, né, do 1000 que eu estou posicionado aqui inconsistente, ou sem retorno, né, ou não processado. Eu vou transmitir o 2010. Então vou posicionar aqui o foco, né, vou dar o foco no 2010. Vou ao lado esquerdo, escolher aqui, ó, transmitir ao governo. Vou abrir a rotina de transmissão. Ele me abre essa telinha de diálogo. Para quê? Para dizer se eu vou transmitir um evento de tabela, que está posicionado aqui, um periódico, que está posicionado aqui no meio, ou não periódico, que está posicionado aqui embaixo. Eu quero os periódicos, que eu vou transmitir o 2010. Eu dou um confirma. Vai me abrir aqui a tela de transmissão. Seleciono um evento e transmito. Nesse momento, ele gera o XML, ele gera aqui agora, gerou, mandou para o TSS, aqui ó, você concluiu com sucesso, né? E verifique que o evento foi vinculado ao ambiente Reinf, utilizando a rotina de detalhamento. Essa rotina, ó, veja que ele já sumiu, eu já não tenho mais um evento para ser transmitido, né? Nesse momento, o evento ou ele está em processo de transmissão, que é o status 2, ou ele provavelmente já voltou, porque o Reinf é bem rápido, né? Ela é diferente um pouquinho do e-social. Eu vou monitorar o estilo de comunicação com o governo. Eu vou monitorar aqui, então, a transmissão do 2010. E para poder ver como é que está o status dele. Então, funciona assim, ó, o monitor, essa rotina manda para o TSS trabalha o XML, assina ele, manda para o governo retorna para o TSS e o TSS retorna aqui para o TAF. Olha lá, que legal. Então, o meu evento 2010 já foi transmitido, já foi autorizado. Eu estou vendo aqui, ó, com status 4. Se ele tivesse com alguma pendência, se ele tivesse dado algum erro, o botão de inconsistência iria mostrar para mim aqui a mensagem do governo com o detalhamento do erro, né? Por algum motivo o erro não foi pego na apuração, ou estava com a pré-validação inativa, foi para o governo identificou que estava com erro e retornou com status 3. Aí iria aparecer aqui para a gente. Nesse caso, não. Nesse caso, já está com status 4, já foi protocolado e está consistente. Ele mostra aqui as descrições, tem alguns campos, inclusive o do protocolo, o recibo que o governo te retorna. Você pode abrir esse evento, se você der 2 cliques aqui, ele chama a rotina lá,
do cadastro do evento mesmo. Aqui, ó, a gente chama essa rotina de tabelas e espelhos, né? Foi um apelido que a gente deu. Por que tabelas e espelho? Porque elas de fato são um espelho do XML. Então, você olha aqui, ó, uma tela de sistema de MVC que ela reflete exatamente o XML do governo e os seus relacionamentos, todas as tags. E aqui tem um protocolo de transmissão. Então, você consegue copiar, enfim, fazer os controles necessários aí. Por fim, eu gostaria de mostrar a nossa rotina aqui de remoção de contribuinte. Essa rotina, o que ela faz de fato, né? Ela serve só para, a gente só permite ela para ambiente de homologação, né? E ela vai lá no servidor do governo e deleta toda a sua base do governo. E o governo, eu acho que ele também só permite isso para homologação. E vai deletar tudo que tem lá para começar do zero. Porque nesse momento, a gente tá, por exemplo, o bloco 40, né, que vem aí. Já estamos trabalhando nele, já temos os layouts prontos aí. E logo menos começaremos as homologações. A gente vai ter que mudar a versão do layout para 2.0 e vamos ter que ficar removendo o contribuinte 1000 vezes aqui, que a gente transmite, retransmite, faz todos os testes possíveis, né? A gente tem os casos de testes, aqui, todas as rotinas, as jornadas, né, que precisam ser executadas, e aí precisa executar 1000 vezes, então a gente precisa estar removendo o contribuinte. É isso que essa rotina faz, tá bem? Então você clicando aqui em remover contribuinte, aparece essa telinha, vamos ver se vai dar certo, se ninguém removeu, porque a gente está trabalhando um monte de gente aqui, e é um certificado só, então fica transmitindo um em cima do outro. Aqui, eu já disse, a transmissão efetuada com sucesso. Essa remoção de contribuinte, na verdade, ele é um XML, a gente manda para o governo um XML dizendo assim, dentro do XML, eu quero que você remova meu contribuinte aqui, para esse certificado, para esse CNPJ. A gente consegue monitorar a remoção desse contribuinte na rotina errada, através da rotina de monitoramento. Como é um XML, ele manda para o governo e o governo retorna dizendo se transmitiu ou se não transmitiu a remoção desse contribuinte, se deu certo ou não. Olha que curioso, o governo retornou para mim a remoção do contribuinte como um erro, como um status 3. Isso deu bastante trabalho para a gente entender, porque eu achava que não estava funcionando, mas na verdade está funcionando. Se eu entrar aqui na inconsistência, aqui ó, o que o governo me retorna? Ele me retorna um XML de sucesso. Então, o meu 1000, ele foi apagado lá da base do governo, ele foi removido, né? O meu 1000, todos os eventos com sucesso. Só que o governo ele não retorna um sucesso, ele retorna um erro. Eu acredito que seja porque no sucesso, no servidor deles, eles não retornam algo assim, não sei porque que isso foi feito. Mas é assim, ok? O que eu tinha para falar do TAF, eu dei uma corridinha aí que acabou ficando um pouco em cima o horário, era até às 5. O que eu tinha para falar do TAF é isso, tá bom? Consegui fazer a jornada aí desde a integração, a apuração, mostrei as legendas e a parte de transmissão aí, que também é bem importante. Mas essa documentação aqui está muito legal, se alguém tiver curiosidade, tem as telas, tem todos os processos lá, para poder entender um pouco mais no detalhe do que eu coloquei aqui para vocês. Aí eu fico aberto a perguntas, se alguém tiver alguma coisa aí para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, estamos abertos. Bom, pessoal, vi que não temos mais perguntas, mais questionamentos, então a gente encerra o evento por aqui. Agradeço a participação de todos. Acompanhem o Espaço Fiscal para as demais novidades, para se inscrever nos próximos eventos. Teremos Responde para o E-Social, teremos novos respondes para a FDRINF e para outras obrigações também, tá? Os links com as inscrições ficam disponíveis no Espaço Fiscal. Então, acessem lá, www.tots.com, já é cliente, Espaço Fiscal, e encontrem o link com a inscrição para os próximos eventos Responde. No mais, agradeço
a participação de todos. Uma ótima tarde.